Então, o final, o versículo 17, né, este é o meu amado, meu filho amado, em quem me comprazo. Há uma tradução mais fidedigna do texto, quando diz que em quem o meu prazer está. Seria o mais adequado nesse sentido, em quem o meu prazer está. Quando ele diz, este é meu filho amado, em quem o meu prazer está. Ou seja, a alegria de Deus, né, está em Cristo, né, está no seu filho, no seu filho. Essa seria uma tradução muito boa, não é, desse versículo de número 17. Olha aqui e trabalha com essa perspectiva, né, de João, denominado, né, ele não é nem chamado de profeta nesse sentido aqui, mas ele é chamado como João o Batista, né? Então, o ministério de João, a teologia de João, para compreender a teologia de João, a gente tem que atrelar aos ensinamentos de Jesus Cristo. Qual é a relação de João com Jesus? E nós já falamos isso na aula anterior. Nós falamos a concordância em relação ao batismo aplicado pelos essênios e pelos judeus, pelos rabinos, que havia certa semelhança nos batismos, nesses dois segmentos, né, do judaísmo, os essênios e os rabinos. Há uma concordância de o batismo, que é uma palavra que não é nem traduzida, não é? Vocês sabem disso, né? Essa palavra batismo, ela não é traduzida, ela é transliterada. Ela significa a expressão que vocês estudaram, se vocês são craque no grego, né? E diz que é baptismo, né? Baptismo, que é imersão, por mergulho. Então, essa palavra veio transliterada, não veio como traduzida. A palavra mais fidedigna para chegar ao batismo que era realizado era o mergulho, mergulhar. Então, eles mergulhavam ou realizavam as cerimônias, não é, de purificação, como os essênios e os prosélitos, aqueles que aceitavam o judaísmo. Eles tinham que ser batizados. Então, era uma semelhança. João também batizava. O batismo de João é parecido com os essênios. Mas também existem diferenças nesse formalismo do batismo. Primeiro, a gente tem que entender o que é um batismo hoje. Qual é a importância do batismo? Na época de João, João veio para batizar, para pregar o arrependimento, reino de Deus. O reino de Deus está próximo, não é? Era essa a mensagem do Senhor. O reino de Deus está próximo. Então, se arrependam. Esse arrependimento não era para apenas um segmento da sociedade, arrependimento para a nação, toda a nação, independente da posição que ocupasse. Então, todos deveriam se arrepender. Era um chamamento. Como a voz profética estava silenciosa por 400 anos, aí aparece o João o Batista, parente de Jesus, e segundo Lucas, no 1,80, né, no final, ele foi para o deserto. E alguns virão atribuir que João Batista, a origem do João, o Batista, é exatamente oriundo dos essênios, né? A cultura essênica. Ele absorveu alguma coisa dos essênios. Por causa desse texto, por causa desse versículo isolado, que diz que ele foi para o deserto, Lucas 1,80. Esse versículo aqui em Lucas, alguns teólogos vão trazer essa ideia de que João, quando era criança, ele foi para o deserto, ou seja, foi para a comunidade de Curã, onde ali os essênios se reuniam nessa comunidade de Curã. Então, ali ele teve o quê? Teve uma assimilação do comportamento, da teologia essênica, enfim, ele aprendeu lá. Aprendeu também a relação de batismo, que ele presenciava os batismos,
Os batismos eram constantes, eram diários, não era um batismo único, não era um batismo único, era diário. Então, na medida que alguém se cometesse um deslize, um pecado, uma desobediência à aliança, à palavra de Deus, essa pessoa era batizada. Era a cerimônia chamada abluções, né? Que era um banho, era um mergulho para a purificação. Ou seja, para deixar a pessoa apta para a cerimônia, para o templo, né? Para a adoração. Então, era realizado também lá no deserto, exatamente próximo, ou dentro da comunidade de Curã. Os rabinos realizavam esse batismo, mas em relação àqueles que vinham do paganismo. Aqueles que aderiam ao judaísmo, era batizado, era confirmação de 2 testemunhas, que eles iriam seguir a Torá, a lei, não é? A Torá, que era o Pentateuco, era o guia, a orientação, né? A regra de prática do judaísmo, então eles eram batizados desse forma. Então era parecido. Agora, o que é que difere no batismo de João? Vamos lá agora trabalhar essa questão da diferença desse batismo. Em João, a importância do batismo lá e o batismo no cristianismo. Qual é a importância do batismo em ambas situações? Purificação, a marca do cristão. Qual era a marca do povo de Deus no Antigo Testamento? Circuncisão. Circuncisão. Era o que caracterizava, não é, o judeu pela circuncisão. Então, a marca era a circuncisão, não é, a cerimônia que era realizada. No cristianismo, para ingressar no reino de Deus, ou a pessoa ingressava pelo batismo, assim como Cristo foi batizado no Rio Jordão pelo João o Batista, não é? Então, percebam as diferenças agora. Vamos trabalhar um pouquinho a diferença no batismo. Existem diferenças entre os 2 tipos de batismo. O batismo de João tinha um caráter escatológico. O que é um caráter escatológico? Escatologia de respeito ao fim dos tempos. Aos fins do tempo, não é? Uma visão escatológica, uma visão vindoura. O batismo de João tinha essa característica, era escatológico, ou preparar as pessoas ou os membros, não é, para o reino vindouro. O reino vindouro. Qual era essa mensagem do livro sinótico? O livro sinótico não falava no reino de Deus, então o sinótico falava de reino de Deus. Então a vinda de João, o batismo de João, havia dentro dessa visão do batismo a visão escatológica, a preparação do reino, não é? O reino vindouro, ou seja, o reino futuro. Porque a ideia judaica, qual era a ideia judaica de reino de Deus? Quando seria estabelecido esse reino de Deus? A volta do Messias, com o nascimento do Messias. Nascimento do Messias, ou seja, na ressurreição, nos últimos dias, eles acreditavam nisso. No último dia, Deus iria aparecer na história, o Messias iria aparecer na história no último dia, e iria realizar o quê? Estabelecer o seu reino, seu governo. Então, era um governo vitorioso, escatológico. A vitória é escatológica, vitória no futuro. Mas essa vitória era apenas para os judeus, não para o povo gentios. Que havia 2 pensamentos na vinda do reino de Deus. O reino de Deus se estabelece para abençoar, para trazer bênção aos judeus, libertação, a salvação para a nação de Israel, mas por outro lado,
essa vinda do reino seria também para julgar os ímpios. Tinha a visão de julgamento, não só de salvação, mas um pensamento de julgamento, de justiça de Deus. Todos seriam exterminados, os gentios, na implantação do reino de Deus. Era essa a mensagem, na visão apocalíptica, na visão rabínica e na visão também essênica, a visão essênica de reino de Deus. Por isso que a mensagem que os essênios pregavam nesse período, do primeiro século, ela não foi bem recebida nesse sentido, até pelos judeus. Ele não foi bem recebida essa mensagem. Como essa mensagem não foi bem recebida pelos judeus, o que eles fizeram? Eles formaram uma comunidade completamente exclusivista, né, sectária, ali entre eles. Havia o líder da justiça, e era mais baseado também na visão profética de Isaías, voz do que clama no deserto, a voz do que clama no deserto. Era uma interpretação que eles faziam, a mesma interpretação que os cristãos faziam da questão da vinda do reino de Deus, da vinda iminente, da salvação e final dos tempos, fim do mundo, julgamento dos ímpios, também estava presente na vida da igreja cristã. Agora, com a diferença, porque quando, no período de primeiro século, a profecia foi realizada. Ela foi realizada em quem? A profecia? Em Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Já para os essênios que se retiraram de Jerusalém, não é? Daquelas terras ali, foram para a comunidade de Curã, para eles, o Messias não havia chegado no período do primeiro século. Por isso que eles se retiraram, que estavam esperando o Messias. Estávamos mais esperando o Messias. O Messias já estava lá. E o Messias tinha sido batizado pelo João o Batista. Então, nós temos aí a diferença característica, né, do batismo dos essênios, dos rabínicos. Os essênios era mais um batismo de purificação, de retorno à lei, pecou, desobedeceu, então é batizado, então é purificado. E acontecia também com o batismo rabínico, essa diferença. O batismo realizado por João era um batismo de arrependimento. Jesus, a função principal de João Batista era de exatamente batizar Jesus. Reconhecer a impecabilidade de Jesus diante de todo mundo, verificar naquele ato ali a ação da Trindade, não é? A ação da Trindade ali, o Pai, o Espírito Santo, o Filho, não é? Unificado ali naquela região do Jordão. Olha, é a função de João, o Batista, né? Da mensagem dele era essa, de batizar. Então, vamos entrar um pouquinho mais adiante sobre esse batismo, a relação de João com Jesus Cristo. A diferença mais notável é que ao passo que o batismo de prosélitos eram administrados somente aos gentios. E o batismo de João era aplicado aos judeus. Veja a diferença. O batismo realizado pelos prosélitos, pelos pagãos, era somente aos gentios. Não era preciso o judeu ser batizado. Mas se você não era judeu, você tem que ser batizado. Tá? Mas o de João, o batismo de João era para todos os judeus. Arrependidos. Era toda a nação, independente da posição, independente da liderança religiosa. Vocês se afastaram de Deus. Vocês estão longe de Deus. Deus está em silêncio. Deus não se manifestou através de profetas durante esses 400 anos. Deus não se manifestou. Samuel vai dizer que Deus, a visão, Deus estava em silêncio, não havia revelações. Não havia mais revelações. Deus parou.
agora reaparece no deserto, por isso que a multidão, ele atraiu a multidão por isso, pregando o quê? Pregando aquilo que deixou de ser falado durante 400 anos, que era o reino de Deus. Era o tema da visão judaica, o reino de Deus, o governo de Deus, era o tema. Então, quando João aparece com esse tema, o sinótico aparece trazendo esse tema, o reino de Deus, isso chamou a atenção, isso queria conhecer este homem que estava pregando o reino de Deus. E muitos foram até ele. Chegando lá, ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, sejam batizados, depois do arrependimento, batizado, e vem outro, ele não fala nem no Messias, ele não menciona a linguagem apocalíptica, nem judaica, ele não fala de Messias, que há de vir, não é? Que há de vir. Aquele é mais poderoso do que aquele que há de vir. Então, ele não usa a palavra, não, aqui é o filho do homem, não é? Conforme nós encontramos na linguagem judaica, né? O filho do homem, Messias, o Salvador, ele não usa esses termos, João não usa. Aquele que há de vir. Mas ele não vem para dar fim à história. Essa é uma mensagem que muita gente não compreende, a mensagem de João Batista. Até o próprio João Batista não compreendeu a missão messiânica de Jesus. Porque o João Batista, ele pregava a iminência, né, do fim do mundo. Pela visão profética a interpretação dele é que o mundo iria acabar ali, naquele período ali. Não passava daquele momento ali. Tá certo? Então, essa era a mensagem de João. Então, a maior diferença é exatamente isso. João aplicava aos judeus. É o contexto histórico do batismo de João, as diferenças são essas. Há muita concordância, mas também há muita diferença. Por exemplo, João não pregava para um grupo fechado. João pregava para a coletividade, independente da nação. João não pregava um retorno à palavra, simplesmente à palavra. João pregava o arrependimento, a mudança de comportamento de vida. Por isso que o livro de Lucas, quando fala do batismo de João Batista, nós lemos isso a semana passada, quando ele fala do batismo de Jesus, a vinda de João Batista, batizando Jesus, ele fala das relações sociais, soldado, não ser desonesto, as pessoas compartilharem um com o outro, misericórdia. Ele fala mais em termos sociais, em termos de comportamento, em termos de observância comportamental, a questão ética e moral. Combinações e das divergências entre esses batismos? Não, professor. Agora, o senhor vai comentar aquela frase de que Jesus viria batizar com fogo? Vamos entrar um pouquinho nisso aí, nesse batismo de fogo, né? E os pentecostais, já estou feliz. Os pentecostais gostam demais, né? Quando fala em fogo, os carismáticos também, né? É muito usado, professor. Então, eu quero ver. Eu também tenho essa curiosidade. Usado ou não. Eu tenho essa curiosidade. Eu ia fazer essa mesma pergunta semana passada, porque o senhor tocou nisso. Olha, depois que o professor, em sala de aula, contestou a música O Homem de Branco, aí eu... Isso é espiritismo, né? Mas eu tenho outra curiosidade. Porque Jesus, ele não tinha pecado. O arrependimento era para quem fosse pecador. É isso? O senhor concorda? E Jesus foi batizado para só cumprir, como ele foi circuncidado, ele estava cumprindo a lei. Ele foi batizado para cumprir Jesus. Que a curiosidade é tão grande, né, que ficam antecipando os fatos. Demais. Chega a ser ansiedade. E são coisas, são debates que às vezes são intermináveis, né, gente? Ninguém pode afirmar que tem a interpretação, né, correta.
a hermenêutica, né, correta, né, a mais certa. Mas é aquilo que se aproxima da, digamos assim, a mais coerente, né, das citações, né, das citações, tá certo? E, inclusive, os autores desses livros que eu passei para vocês, ele mostra algumas abordagens, não só uma, sobre esse batismo de João, não é? Pregado. Porque é interessante que, segundo a fonte Kelly, é? Ele cita o livro de Mateus e Lucas como mais antigo do que o livro de Marcos, do que a fonte de Marcos. Porque na fonte de Mateus, nós encontramos em Mateus um versículo que é exclusivo dele. É exclusivo de Mateus em relação ao batismo. Por exemplo, esse versículo que nós lemos aqui, você não vai encontrar ele em outro evangelho sinótico. Mateus 3:15. Você não encontra. Essa citação aqui você não vai encontrar em nenhum outro livro, a não ser no livro de Mateus. Quando ele diz aqui, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Tá? Havia uma reticência, né, de João em querer batizar Jesus. Ele não queria batizar Jesus, porque Jesus não se enquadrava dentro da visão, da pregação que ele estava anunciando nesse período aí, não é? De arrependimento, ser batizado, o arrependimento acompanhava a confissão, né? Confissão de pecados. Ô, professor, pois não. Como é que ele iria, ele ficou resistente, e como é que ele iria batizar um batismo de arrependimento de Jesus se arrepender? Eu estou falando assim, que ele foi resistente ao batismo de Jesus, João foi resistente, porque ele era o batismo do arrependimento, né? Jesus não tinha sido arrependido, né? É uma boa, né? É uma boa interpretação, não é? É uma boa linha de interpretação em relação a esse quesito, né? Porque esse versículo aqui, ele é exclusivo. Ele não tem outro. Como também não há a palavra fogo em Marcos. Você vai encontrar a palavra fogo em Mateus e Lucas. Marcos, que é o evangelho mais antigo, ele só vai dizer que batizado pelo Espírito. Ele não usa a palavra fogo. Mas os outros dois usam a palavra fogo. Então, é por isso que dá uma confusão, porque há uma ligação muito direta com Pentecoste, né? Pentecostes. A ligação, o pentecostal, a visão pentecostal nos leva logo a Pentecostes. Falar línguas, fogo, língua de fogo, como se fosse língua de fogo. Ali também em Pentecostes, a gente tem que entender a palavra como um texto. Né? Eu vou, só para trazer uma visão de texto. Existe a intencionalidade do autor, existem as interpretações, é uma interpretação. Qual é a interpretação? Ela é denotativa, ela é conotativa, como se fosse fogo, as línguas, como se fosse fogo. Olha, se você levar em consideração que esse texto, ele deve ser entendido numa linguagem conotativa. O que é uma linguagem conotativa? É uma linguagem que tem outros sentidos. A linguagem denotativa é aquela que é usual, que é literal. Não tem como você interpretar outra coisa. Por exemplo, o presidente da República chegou ao Recife às 19 horas. Isso é literal. Tem como interpretar uma coisa? Há outro sentido aí? Não. Não há outro sentido. Tá? Então, é uma linguagem chamada denotativa, porque é literal. É como está escrito. Está ali, no texto. O geral que se usa. Mas existe uma linguagem conotativa, e essa linguagem é usada muito na Bíblia, principalmente em textos quando se usa
figura de linguagem, não é? Figura de linguagem na Bíblia. A Bíblia é riquíssima em figura de linguagem. Então, há muitas figuras de linguagem. Então, a gente tem que entender a Bíblia, muitas vezes, pela linguagem, a comunicação. E o maior elemento, o elemento mais importante da comunicação é a palavra. Então, essa palavra, o nosso alfabeto é fonético. Por que o nosso alfabeto é fonético? Porque as palavras é a combinação de fonemas, não é isso? Relembrando que vocês estudaram lá no ginásio, no primário, né? Fonemas. Então, muita cada fonema, né, nós temos uma letra para representar um som. Então, as palavras são importantes. Então, quando você se usa aqui, por exemplo, a expressão como de fogo, ele não está dizendo que é fogo. Ele está fazendo aqui uma figura de linguagem, ele está comparando. Ele está usando um elemento chamado comparativo, que é como, igual tal, né? Tal como, né? Igualmente. Então, são conectivos usados para comparação. Então, é uma figura de linguagem, tá? Ou não, Rodrigo? Que, como também, quando diz que o Espírito Santo desceu como pomba, não é, professor? Não é que é uma pomba, né? A própria expressão está dizendo, pomba é um símbolo, e o símbolo, nem sempre um símbolo, o ícone corresponde a algo realístico. Por exemplo, quando você vê na estrada uma placazinha com um garfo e uma faca, isso é um ícone. Aí retrata o quê? Que ali tem o quê? Mais próximo tem um lugar para você almoçar, jantar, não é isso? Então, um ícone. Símbolo é diferente. O símbolo não necessariamente não corresponde de uma forma real. O que tem a ver pomba com o Espírito Santo? Você está me entendendo? Tem. Qual é a relação? É um símbolo que é usado. Então, o batismo vai usar muito essas figuras, essas imagens de mergulho, de água, de pomba, de língua, então de fogo. Né? Por que fogo? Desde a saída do Egito para a Terra Prometida, durante o dia, a nuvem guiava o povo. E à noite, era como se fosse uma bola de fogo. Né? Deus guiando esse povo. Agora, Deus não é fogo. Quando diz que Deus é fogo, isso é uma metáfora. Já é uma outra figura de linguagem usada. Está entendendo? Então, a gente vai ter que entender a Bíblia, assim, muitas vezes, usando o contexto e o próprio texto. Professor, Pois não. esse contexto de Deus é fogo não tem a ver com aquelas passagens do Antigo Testamento, onde o Espírito do Senhor consumia o que era oferecido no holocausto? Ora, veja só, quando ele diz Deus é fogo, ele está fazendo uma comparação implícita. O que é uma comparação implícita? Olha, é por isso que, às vezes, no Enem, algum aluno, ou no teste, não consegue diferenciar o que é uma comparação de uma metáfora. A metáfora é uma comparação, mas é uma comparação implícita. Olha, implícita. Eu comparo o primeiro termo com o segundo termo. Tá certo? Então, qual é o primeiro termo aí? Deus é fogo. Ó. Deus é fogo. Deus, Javé, Criador, fogo. Quais as propriedades de fogo? O que o fogo realiza? Entendeu? O fogo ilumina, o fogo queima, o fogo purifica, o fogo destrói as impurezas. Está entendendo? Eu também já tinha visto alguém falar desse batismo de Jesus com batismo no fogo nesse sentido da purificação. Também. Olha, são símbolos usados, metáfora usada. O batismo de Jesus, quando a mensagem de árvore, não é? Machado, raiz, então isso é uma figura de linguagem, isso é uma interpretação figurada ou metafórica
Tá certo? Então a gente tem que entender isso. O Espírito Santo não é fogo. O Deus não é fogo. Jesus não é fogo. Jesus é uma pessoa. Jesus age como uma pessoa, característica de pessoa. É como a gente atribuir que o Espírito Santo tem uma energia positiva. Muita gente pensa isso na igreja, né? O Espírito é uma energia positiva, é como se fosse energia. Vai lá, dá um choque, leva um choque, bota o dedo lá. O Espírito Santo é assim. Mas não é, gente. O Espírito Santo são características humanas. Tá certo? Então, são comparações que a gente tem que entender a linguagem que foi usada lá, para a linguagem que nós usamos hoje. Né? Chama-se a diferença de uma linguagem que acompanha as mudanças linguísticas, nós chamamos diacrônica. Né? São as mudanças na história. Às vezes, uma palavra que era ali, tinha um sentido, era escrita daquele jeito, hoje não é escrita da mesma maneira, né? Vocês estudaram isso, não é escrito da mesma maneira. Perde fonemas, perde o significado, perde o sentido. Então, a gente tem que analisar cada coisa dessa. Vamos tentar mais um pouquinho mais adiante lá e tentar entender esse batismo de fogo e de Espírito Santo. Tá bom, querido? Vamos numa sequência aqui que talvez a gente mostre mais alguma coisa sobre isso. O